Salve, salve quebrada suave, como é que vocês estão? Que fala o senhor, sejam bem-vindos ao meu diário. No capítulo de hoje eu tô fazendo um vídeo diferente, apresentando um baralho no Master Duel. E hoje eu decidi jogar Master Duel. E como eu tô jogando um baralho entre muitas aspas novo pra mim, né? Eu tô me adaptando bastante com ele. Então decidi apresentar pra vocês, né? Já que eu também tô aprendendo um pouco, tá? Eu tô jogando com baralho de Horus, tá? Ele tem base essa carta Sarcófago do Rei. E o deck de Horus, ele tem 5 monstros: a Glória de Horus, a Bênção de Horus, a Orientação de Horus, a Proteção de Horus e o Horus, a divindade em si, tá? Todos eles têm o mesmo efeito, já vou falar para não ter que ficar me repetindo. Todos eles têm um efeito de uma vez por turno, né? Se invocar do cemitério por invocação especial, se você controla um sarcófago do rei em campo, tá? Esse aqui é a Glória de Horus, tá? O nosso buscador do deck. Ele é uma das melhores cartas, não é à toa que é o R. E ele tem um efeito na mão que você pode descartar ele e mais uma carta, e você adiciona o sarcófago do rei à sua mão e compra mais uma carta, tá? Só que esse efeito não funciona se você já tiver dado pote e afins. O outro efeito dele, e esse daí é um efeito quase que incomum em todos, é quando uma carta deixa um campo, eles trigam um efeito. O efeito da Glória é enviar uma carta do campo para o cemitério. E é muito bom, né? Porque ele não destrói, ele envia qualquer carta. Agora a gente tem a Benção de Horus, tá? Ele ganha 1200 de ataque para cada carta Horus que você controla. E ele tem um efeito de quando uma carta deixa o campo, ele compra cartas igual ao número de monstros que você tem na sua zona de monstros. Podendo comprar até 5 cartas, né? Se o oponente não souber trabalhar bem. A Orientação de Horus, ele tem um efeito que quando um monstro é enviado Quando um monstro ou qualquer carta do campo é enviado do campo para qualquer lugar, seja no banimento, cemitério e tal, daí vale para todos, tá? Ele pode escolher 2 cartas, tanto do cemitério, tanto do banimento, e você pode ou adicioná-las à sua mão, ou baralhá-las no deck. Essa carta aqui, ela ajuda muito no fator grind, salva jogos, como vocês vão ver o replay que eu coloquei, né, do nosso deck. A gente tem a Proteção de Horus. A Proteção de Horus, ela tem efeito de quando uma carta deixa o campo, você deixa seus monstros Horus imunes a ataque e a ser escolhidos como alvos de efeitos de carta. E aqui a gente tem o Horus, a divindade Chama Negra, e ele tem um efeito na mão também, que você pode descartar uma carta e você pode descartar uma carta e você escolhe uma carta do campo e envia para o cemitério, mas para você fazer isso você tem que controlar um sarcófago do rei e ter um monstro Horus já em campo. Ele tem um segundo efeito, que se um monstro Horus que você controla deixa o campo, você pode invocar por invocação especial essa carta e destruir todos os monstros em campo, né? Destruir não, enviar para o cemitério, que é bem melhor. Aqui a gente tem o campo, Muros da Tumba Imperial. Você pode adicionar uma carta, um monstro Horus do deck para mão, e depois você envia uma carta da sua mão para o fundo do deck, e cada vez que você ativa um dos efeitos do Horus, você consegue comprar uma carta. Então você pode até comprar 2 cartas, tá? Já que aqui ele não especifica qual o efeito do Horus, ele tem 2 efeitos que você pode ativar, então você pode comprar até 2 cartas no turno. E o outro efeito dele é que enquanto essa carta tá no campo, ela ganha o nome de Sarcófago do Rei, que ajuda, né, para você trigar seus efeitos. Tem o Sarcófago do Rei em si, tá? Essa carta tem 3 efeitos. O primeiro, que os monstros Horus não podem ser destruídos por cartas que não escolham eles como alvo, tá? Então você meio que lupa com essa mulher aqui, porque ela não deixa você ser escolhido como alvo, e esse card não deixa você não escolher o monstro Horus como alvo. Então você meio que lupa ela e você deixa seus monstros indestrutíveis, né? Ela tem um efeito muito bom, que você pode enviar uma carta da sua mão e enviar um monstro Horus do deck para o cemitério. Você pode usar esse efeito 4 vezes, então você pode enviar todos os monstros Horus que você quiser
do deck para o cemitério. Lembrando que não vale muito a pena você mandar Horus a divindade, tá? Já que ao contrário dos outros, ela não se invoca do cemitério e sim da mão, tá? E o último efeito, mas não menos importante, que se você batalhar com o monstro Horus, uma vez por turno, você pode enviar o monstro que o seu Horus está batalhando pro cemitério, tá? Pode ser tanto você atacando quanto você sendo atacado. Essa carta é muito boa, salva jogos. E a última, né? O Protetor Canópico. E essa carta ela também tem dois efeitos. O primeiro é que para uma vez por corrente, quando seu oponente ativar um efeito, você pode invocar um monstro Horus do seu cemitério. Essa carta é crucial se você acabou perdendo o seu sarcófago do rei. Ela é um substituto não tão bom, mas quebra um galho. E o outro efeito dela, para mim, que é um melhorzinho, que quando você envia essa carta na mão, você pode voltar ela pro campo, tá? Então você meio que não perde ela com os seus efeitos de descartado do seu deck, tá? Aqui eu tô usando o deck puro, tá? Você pode misturar ele com qualquer deck, se quiser fazer ele com Zul, com Eldritch, com Kashtira, com Tiamat, aí vai da vontade de vocês, tá? Desde que a mecânica do deck, né, não interfira na engine de Horus, você pode jogar tranquilo. Eu tô usando, né, a engine completa, 3 desses, um desse, 2 desses, um desse, um desse. Mas se você quiser, você pode tirar a maioria dos monstros e ficar só com o Glória e com a orientação, tá? Aí você fica com 5 monstros, mais ou menos, e 5 cartas, 10 cartas ao todo. Mas isso se você não quiser uma engine completa, né? Se você quiser a engine completa, você precisa estar usando pelo menos uma cópia de cada, e o Glória é 3 cópias, sem dúvida. Estou usando o Draw, Draw e Maxi, né? Eu tô apostando em hand traps fortes para parar o turno do meu oponente. Majestade, para quando eu jogar primeiro essa carta travar o turno do oponente, como vocês vão poder ver no replay agora há pouco. Nibiru, pela mesma lógica dessas duas cartas. Golem, né? O primeiro Golem ele é nível 8, então você pode trocar ele com Trade-in. E porque ele tem um efeito muito bom, né? Ele é 2 vezes um Kaiju, então você pode destruir 2 monstros sem dar alvo tributar 2 monstros sem dar alvo do seu oponente, e isso pode acabar te ajudando a encaixar um Evelyn Match, né? De repente seu oponente tá com Barones e você não consegue encaixar, ou de repente ele tá com uma Polusa, aí você pode mandar um Lava Golem e você quebra a defesa do seu oponente, né? Do turno que ele montou. Troca, pote, talento triplo e mais um pote. Cartas de consistência, né? Como eu tô usando o deck puro e a minha engrenagem só tem 15 cartas, né? Juntando todas as cartas de Horus, é muito bom você ter essas cartas aqui para você tá ciclando o seu deck, né? Para você chegar nas peças que você quer. Engine, chamado da cova, né? Para você tá evitando os Ashes e os Maxis. Outra coisa muito importante, se você for usar o Glória, e se você tiver o Glória e o Troca na mão, tenta usar o Troca primeiro e depois o Glória, tá? Para você tá fugindo de Ashe, como eu também fiz no replay. Nossa, eu fiz tudo naquele replay. Tem aqui o Evelyn Match, pra mim é uma das cartas mais quebradas do jogo, não faz sentido essa carta não estar banida, mas tudo bem. Infinite Permanence, eu não queria usar, eu tava entre usar o Veiler ou o Ashe, mas eu achei o Infinite Permanence melhor mesmo. Até porque depois que a gente passa o turno, ele fica no campo, ele pode bloquear, né? Negar um efeito de uma coluna inteira, e é interessante. E aqui, né, 2 Fluid Gates que a gente consegue usar, o Skill Drain e o Holy Mickey One. Nossos monstros são cada um de um tipo, tá? Então você pode usar Can Be Only One tranquilamente. E o Skill Drain porque nossos monstros são gigantes,
são pernas bem fortes. Então a gente pode ficar sem efeitos mesmo, que é o de menos, né? Já que nem eu nem o oponente vai ter efeitos, né? Por isso que também tem o Majestade aqui para ajudar, que ele também não permite os monstros ativarem efeito. E nossos monstros já são grandes, então eles não precisam de efeito. E se o oponente tiver um monstro maior ainda, a gente consegue mandar ele pro cemitério com um terceiro efeito aqui do sarcófago do rei, tá? Então... E aqui, né, o extra deck, a engine não tem nenhuma, né, carta de extra deck, só que ela também não dá nenhuma restrição, o que eu acho um erro da Konami, né, um erro de design, mas um acerto em questão mercadológica. Então você pode fazer seu baralho, seu extra deck, né, uma toolbox, uma caixa de ferramentas aí para você fazer. Aqui eu coloquei vários XYZ de ranking 8, coloquei o Utopia, coloquei o canhão, é que eu tava usando o Eldritch, então esqueci de tirar o Utopia e vários links, né, pra tá me ajudando a quebrar o campo do oponente. Então, vou deixar vocês com o replay e já volto. Olha o corte. Vamos lá. Aqui eu caí contra um Sky Strike, só que eu não sabia disso. E aqui a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Eu saí com uma Glória de Horus e um trade-in na mão e 2 monstros mais um Lava Golem, tá? O que eu escolhi fazer? Eu escolhi jogar o trade-in primeiro e mandar um dos monstros pro cemitério, certo? Por quê? Porque o Glória de Horus é certeza que eu busco um sarcófago. O trade-in busca 2 cartas aleatórias, de repente não é o que eu preciso. Então vamos lá. Veio o trade-in e ele negou com Ash. Como deu pra ver, o trade-in já fez o trabalho dele, mandou um dos meus monstros pro cemitério e ainda vai deixar o Glória de Horus, né, passar sozinho. Busquei um sarcófago e busquei também uma majestade. Aqui o jogo está parcialmente ganho. Agora eu só tenho que saber o que fazer com isso. Tô com 3 monstros no cemitério. Vamos lá. Invoco 1 por Special, 2 por Special, 3 por Special. E eu decido sacrificar a Bênção de Horus, tá? Ao invés do Orientação. Porque o meu oponente ele vai ter que resolver o Majestade se ele quiser jogar, tá? Porque ele aqui é uma Floodgate que não permite meu oponente ativar efeitos de monstros. Então ele tem que resolver esse aqui e ele ou ele bane ou ele manda pro cemitério. E nesse aqui eu vou ativar o efeito dos dois. Esse aqui eu dou um pop numa carta e esse aqui eu busco, né, 2 cartas ou no cemitério ou banidas, tá? Aquele ali eu só compro cartas pelo número de monstros que eu controlo. 2 cartas aleatórias de novo, então eu prefiro selecionar 2 dessas cartas, né? E de repente eu podia pegar um monstro e o trade-in, então pra mim já tava tranquilo. Vamos lá, e daí End Phase, né, como que eu falei, a deficiência do deck que ele é muito reativo. Fisicamente eu não passei com nenhuma interação, só com uma Fluid Gate. Então vamos lá, agora eu descobri que é o Sky Strike. Primeira coisa que ele faz, banir um monstro meu. Ele ativa a magia nova, né, do deck, mobilizar. Ele vai fazer uma invocação do extra. Baniu meu monstro, que não tem problema porque ele ainda está no nosso alcance. Vamos lá. Ele mandou pro cemitério, né, usando a magia de pop dele. Ele mandou o nosso Demônio Majestade e o nosso Sarcófago do Rei. E aqui tem nossos 2 monstros, tá? Para ativar o efeito depois do pop. Ele mandou, baniu, né? O que não tem problema porque ele tá em acesso. E ele tá com 3 cartas de magia no cemitério, então ele podia dar o manobra poupando 2 cartas. Então vamos lá, já ativo a orientação, já ativo a glória. Então vamos lá, eu pego de volta para minha mão o sarcófago para eu continuar jogando e a majestade. Aqui eu tô pensando pós-jogo, tá? E Sky Strike eu sei que ele não vai me dar um OTK. E essa é a única certeza que eu tenho, que eu não vou tomar um OTK. Então eu vou buscar
jogando lá pra frente. Então eu peguei uma Majestade e peguei o sarcófago para poder continuar jogando. E aqui eu popei o monstro dele, não tem problema. Aqui ele usou esse estocada, pegou um Raigeki, não sei se ele não tinha um TTT. E aí ele vai jogar, né, jogada de Sky. Só que ele já perdeu a de água, né? Então ele vai lá, buscou mais uma manobra, popou a minha glória. Não tem problema, próximo turno entra tudo de novo. Aí ele invocou esse de terra, né? Que é pra não deixar meu monstro atacar no próximo turno. Ele vai terminar com o de vento. O de vento ele pode me atacar diretamente. E ainda vai enviar uma carta Força Celeste pro cemitério. Acabou o turno dele. Por azar dele era um Sky Strike. E eu tava com uma mão muito forte. Aqui esse Lava Golem não vai servir de nada. Mas se aquele tivesse, sei lá, um Barones e um outro Sword Soul, aqui eu poderia usar o Lava Golem e depois tentar quebrar o campo dele. Mas aqui não vai ser necessário. Eu ainda comprei uma outra Glória. Aí eu já descarto o Lava Golem, que eu não vou usar. Tô com 2 sarcófagos. Primeiro sarcófago, eu vou descartar o pote. Já pego uma outra carta do cemitério. O que eu tô fazendo? Eu tô reciclando a minha carta. Ele pode se invocar do cemitério uma vez por turno, não uma vez por carta. Então, como que eu invoquei ele no primeiro turno? Ele ficou. No meu próximo turno, eu posso mandar ele pro cemitério e invocar essa mesma carta de novo. Por isso que o Horus ele é muito forte grindando. E vamos contar 10.300 pontos de dano no campo. Então esse é um deck muito forte que você tem que ficar esperto porque você pode acabar morrendo de uma hora para outra se você não segurar o deck de Horus. E todos eles, né, são de tipos diferentes, propício para tomar o Can Be Only One, que no caso eu não tinha. E aqui com Majestade eu ataquei tranquilo, sabia que ele tinha acertado um Raigeki e acabamos com um duelo. Claro, foi no Diamante. Foi um duelo até que fácil. Meu oponente jogou um pouquinho mal também, para vocês verem que eu não tô no prata nem nada. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido a jogar. E eu espero ver vocês no campo de batalha usando o Horus ou não. Até a próxima. Falou!